Boa tarde a todos que já estão ao vivo. Vamos ver se tem alguém já chegando com a gente aí. Estão entrando. Boa tarde a todos que já estão ao vivo. Estão chegando aí com a gente. Hoje, no nosso segundo webinário municipal, estamos muito felizes na realização deste evento e desejamos que todos aproveitem bastante e saiam com muito aprendizado. Vamos ver se já chegou mais alguém. Andressa, seja bem-vinda. I love you. Marcelo Lírio, nosso secretário. Marcelo Santana, nosso técnico de informática. A equipe da secretaria. Eu não consigo ver aqui quem já entrou, Marcelo. É isso? Eu vou abrir no YouTube aqui, né? Que aí eu posso acompanhar também, né? Isso mesmo. Boa tarde, Cleide Cordeiro. Boa tarde, Andressa Bonato. Boa tarde a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Montanha. Boa funcionários tarde. Da rede estadual, da rede privada, nossos amigos, colegas de trabalho que nos acompanham pelo YouTube e que com grande expectativa vieram para poder assistir esse nosso segundo webinário. É isso, Marcelo, é uma grande satisfação para nós realizarmos este trabalho, esse evento, né, que passa para além dos muros da escola, para além dos muros do nosso ambiente de trabalho, né, é um momento em que a tecnologia nos favorece, nós estamos abraçando isso, né, a nosso favor, e aproveitando o máximo para nos fazer profissionais melhores e pessoas melhores. E é o que nós desejamos nesse dia, né? Nesse dia em que todos os profissionais da educação de Montanha, não só da rede municipal, mas também das outras redes que foram convidados também, aproveite bastante esse tempo. Nós temos aí um tema relevante para ser discutido aqui hoje, ser refletido aqui hoje, e com certeza nós não sairemos da mesma forma como nós estamos chegando. Sairemos pessoas melhores, sim. E eu convido você a chegar aqui de forma bem aberta, de forma bem leve, né, para aproveitar esse momento ao máximo. Sejam bem-vindos todos os professores. Oi, Marcelo. Gostaria de saudar também os funcionários da PAI, né, que estão participando junto com a gente. Uhum. A todos os funcionários da rede municipal, das nossas 17 instituições de ensino, que em massa estão participando desse segundo webinário. Nós, na verdade, precisamos ir para além, né, Cleide? Nós fizemos o primeiro com Flávia, falando da alfabetização, e nós tivemos problema com o Meet, porque só cabiam 100 pessoas. E aí, de forma bem ousada, a Cleide, a Andressa, Marcelo Santana, junto com a Secretaria de Comunicação do município, nós então ousamos em fazer aqui no YouTube. Estamos aprendendo. Sim, então, inovação. Caso aconteça algo inesperado, né, gente? Nós estamos aprendendo também a lidar com essa nova ferramenta. Tá? Um abraço pessoal de Boa Esperança, da rede municipal, que estão participando também. Conforme vocês forem colocando aqui no chat, a gente vai saudando, então. Um abraço para todo mundo. Que legal, né, Marcelo? A gente poder ampliar, né, essas nossas discussões, né, nesse tempo de pandemia, com outras redes, com outros municípios, compartilhar os nossos desafios, as nossas vivências, os nossos anseios aí, e acho que isso é muito relevante de crescimento também para nós, né? Estamos aí nesse momento para isso. Todos sejam muito bem-vindos, vai ser disponibilizado uma lista de presença nos grupos, eu não sei se vai ser colocado aí no chat também, mas vai ser disponibilizado nos grupos, para que todos vocês possam assinar essa lista de presença, né, registrando aqui a sua participação no segundo webinário da rede municipal. E hoje nós vamos falar de um tema assim, super relevante, eu vou adiantar o tema porque vai deixar você já com gostinho de água na boca para ficar até o final dessa live, né? Nós compartilhamos aí com
com toda a secretaria, com todas as redes, né, o tema que a Andressa vai trazer para a gente aqui hoje. Na verdade, foi um anseio de uma das reuniões que nós tivemos, de alguns professores, falando sobre a questão das emoções, né, da necessidade de falar sobre isso. E aí nós pensamos, né, a Andressa vai trazer para a gente hoje o tema autoconhecimento, construindo relações saudáveis no ambiente escolar em tempos de pandemia. Então, nosso coração assim está bem ansioso para conversar sobre isso. Eu acredito que a Andressa aí tem muito o que dizer para nós. E aí nós vamos aguardar aí mais pessoas chegando. Boa tarde, Valdineide Oliveira Santana, professora de Boa Esperança, seja muito bem-vinda. Tá? Estamos felizes por você aqui. Nós vamos dar mais uns minutinhos, né, Marcelo, para a gente poder passar para a Andressa, né, daqui a pouquinho. Enquanto isso, vão entrando, comentando, deixando a sua expectativa. É importante destacar também que, durante a fala da Andressa, você pode deixar perguntas, comentários, e no final ela vai dar um tempo, né, de considerações para responder também essas perguntas, as que forem possíveis, né, que a gente também não tem um tempo muito longo para ficar aqui, mas as perguntas que forem possíveis para responder, ela estará disponível para isso também. Então, isso a gente estamos aqui. Será que todas as nossas escolas chegaram, Marcelo? Costa e Silva está aí presente, São Sebastião, vamos ver, CMF Maria Clementina, Domingos Martins. Eu vi o pessoal do Cantinho das Flores. Ah, o Cantinho das Flores chegou. Eu vi o pessoal do Polo AB. Polo AB está presente também. Que bacana. Muito bom. Toda a rede estadual, Padre Manuel da Nóbrega, Dom José da Alvite, Eupídio Campos. Que legal, que legal. Todo mundo tem expectativa para ouvir a Andressa Bonato, né? Isso aí. A Andressa Bonato, nossa assessora técnica aqui da secretaria, sim, já virou até figurinha de WhatsApp. Né? Nas nossas falas, geralmente, a gente sempre coloca no final das falas, segundo as orientações de Andressa Bonato. Então, já virei meme, né? Já virei meme. Já virou meme. Sem a sua aprovação, com a sua aprovação, já virou meme para nós. É isso. Então, Marcelo, vamos ver se nosso pessoal já chegou, né? A equipe da secretaria toda já está aí, Marcelo? Vamos ver se Flávia... Tem o pessoal da BenTV, pessoal da BenTV, o pessoal de Marataízes, Cleide. Nossa, que bacana. Eu enviei o nosso link no grupo da Undime, e aí para fazer com que todo mundo no estado do Espírito Santo conseguisse ouvir a Andressa Bonato. Que legal. Seja bem-vindo, grupo de Marataízes. Eu conheci alguns colegas de Marataízes quando fiz a formação como orientadora do PNAEC lá na UFES. Que legal, muito bom. O pessoal do quilômetro 20 de Boa Esperança também está participando. Boa Esperança, sua terra, né, Andressa, terra da Gabriela. Escola do Campo. Consórcio das Escolas do Campo também está participando. Muito bem. Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho chegou, que bom. Kátia, tia Kátia. Maria Clementina, tia Lúcia, seja bem-vinda, tia Lúcia. Ela faz um trabalho excelente na sala da EE, né? E é isso, Marcelo. Saudar o pessoal do curso de Ciências Biológicas do Polo AB. Sejam bem-vindos. Estão participando. Isso aí, sejam bem-vindos a todos os nossos estudantes do ensino superior, em especial aí de Ciências Biológicas. Sejam bem-vindos. Tia Cleide Rodrigues, nossa diretora da MF Bairro Brasília. Estou aqui pertinho de você. Pessoal da Terezinha Zonfrini também já chegou. Já chegou, que bom. Rita, que é a nossa coordenadora da Educação Especial da Rede Municipal. Seja bem-vinda. Fabiola, nossa coordenadora da Educação, do Ensino Fundamental das turmas de 4º e 5º ano, e também organizadora dos cursos Pró-Formação, que acompanha aí as escolas, né? Formação. Isso aí, a perguntinha que não quer calar, já concluíram os cursos? Né, Pode falar, Marcelo. Essa ação do webinário é uma ação que está dentro do nosso programa Formação, sim, né, que é o nosso programa de formação dos profissionais de educação. Né, então, tem os cursos online para formação,
Tem essa formação que nós estamos disponibilizando através das webs. Sim. E nós estamos confiantes, né, que essa pandemia uma hora vai acabar, vai passar, e que a gente possa, então, ter as nossas formações presenciais. Nós temos muitos temas pertinentes que a Andressa Bonato quer trabalhar, quer desenvolver com os nossos profissionais de educação de montanha. Seja bem-vinda, Tamires, nossa psicóloga maravilhosa. Marcela, acho que seria até interessante a gente também sugerir para o público aí, colocar sugestão de temas, né, que talvez seja relevante trabalhar nas nossas próximas lives, né? Então fica aí a dica para vocês que estão participando, de trazer sugestões de temas para nós, tá bom? Que seja compartilhado aí com o ambiente escolar, tá? Oi, Ibiraçu, Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda, da Secretaria Municipal de Ibiraçu, que bacana, Marcelo. Muita gente participando conosco, né? E aí, Marcelo, você... O Jorge Schittini, nosso secretário de Planejamento, secretário municipal de Planejamento, está participando da nossa live. Seja bem-vindo, Jorge. Muito bom. Jorge e a Lani, espero que a Lani esteja com a gente também, né, Jorge? Então tá, boa tarde, Jorge. Um abraço para você e toda a sua família. Eu acredito que as escolas já chegaram, Marcelo, a gente está dando um tempinho ainda para ver se algumas escolas chegam. Bênia, parabéns, Bênia, seja bem-vinda. Podemos então, Marcelo, acho que a gente já pode iniciar, né, demos um tempinho aí, né, de 10 minutos, passou um pouquinho 12, né, tá bom? Então, nós vamos apresentar agora a nossa convidada, hoje, a Andressa Bonato. Sim. Mas é interessante também a gente falar, Marcelo, que o nosso primeiro webinário foi com a alfabetização, com o público, com as representantes do Maranhão, não é isso, Marcelo? Sobral, da Escola Sobral, não é isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso aí, sobre os convidados que vieram participar, o Saulo, né, da CEDU. Nós tivemos essa participação no nosso primeiro webinário, na mediação de Flávia Negrão. E hoje nós estamos aqui com a Andressa. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela antes que ela entre para falar com a gente sobre esse tema maravilhoso, que é o autoconhecimento, para quem não estava aqui. Autoconhecimento, construindo relações saudáveis no ambiente escolar em tempos de pandemia. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje. E eu vou falar um pouquinho do currículo da Andressa, tá? A Andressa, ela é a nossa assessora técnica aqui da Secretaria de Educação, mas também de muitas secretarias do nosso estado e de escolas privadas. É pedagoga com especialização em psicopedagogia institucional, orientação para psicóloga e hipnoterapia de sistema GRISA, professora, lecionou no ensino fundamental e no curso de formação para professores, atuou como supervisora escolar na rede estadual do ensino do Estado do Espírito Santo no período de 1990 a 2019, é palestrante em temas relacionados à gestão administrativa, pedagógica e no desenvolvimento da inteligência emocional. Atua também com orientação para psicóloga, individual e em grupos, utilizando técnicas de programação e reprogramação mental, em especial hipnose e regressão de memória. Andressa Bonato hoje, nossa assessora técnica aqui da Secretaria de Montanha, vai trazer para nós o tema autoconhecimento, construindo relações saudáveis no ambiente escolar em tempos de pandemia. Andressa, seja muito bem-vinda, a palavra agora está com você. Seu áudio. Obrigada, boa tarde para todos. Gente, eu estou vendo aqui uma pessoa lá da Escola de Santo Antônio. Foi a minha segunda escola de trabalho em Boa Esperança. Uma colega minha, Luzia, que ainda está lá trabalhando. Olha só que coisa boa, né? A tecnologia nos aproximou bastante.
Então, apesar de não termos esse contato individual, temos esse contato virtual que também nos aproxima. Trazendo essa temática que foi acordado aí junto com a secretaria, mas também a pedido dos profissionais, eu vou trazer aqui algumas experiências minhas, tanto como pedagoga, como professora de escola, bem como nesse trabalho de assessoria pedagógica e também, por que não, da saúde emocional, que é a temática que, desde a pandemia, é o que está mais nos influenciando, ou de forma positiva, ou em alguns momentos de forma negativa. Mas aprender é uma oportunidade que nós estamos tendo de voltar o nosso olhar para dentro. Por que eu digo isso? A nossa profissão, dentro da área de educação, nos exige muito tempo disponível. De um modo geral, nós vamos fazendo, executando as nossas tarefas, sem voltarmos para dentro de nós e fazermos aquelas reflexões básicas assim, na minha vida adulta. O que eu costumo perguntar hoje na minha vida adulta? Vou falar eu, Andressa, 53 anos, há um ano aposentada na rede estadual, mas continuando com o meu trabalho, que é a minha missão, é trabalhar com a educação, e eu levo essa minha segunda formação na área da saúde emocional também como uma missão, de ajudar as pessoas a buscarem esse equilíbrio individual. E a pandemia, ao mesmo tempo que despertou medos, distúrbios de ansiedade, distúrbios até no ponto de termos muitas manifestações de síndrome do pânico, é o momento que eu observo que as pessoas estão mais reflexivas para se perguntarem assim: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Quais são os meus maiores êxitos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? E quais são as minhas maiores fragilidades? Quais são ainda os meus maiores desafios? E é nessa direção que eu organizei um material para a gente trabalhar nessa próxima 1 hora. Não vai ser um tempo muito longo, porque eu sei o quanto a gente está já com muitas atividades, e ficar muito tempo aqui virtualmente, acaba que a gente não vai ter muito proveito se a gente ficar alongando muito a temática. Então, eu vou ser bem direta nessa abordagem. Trabalhar o meu eu emocional aliado ao meu eu profissional. Então, eu, individualmente, aí, cada um vai se perguntar. Nesse momento de pandemia, onde nós tivemos emoções extremas, tanto de euforia ou de melancolia, como estabelecer um equilíbrio entre essas emoções tão antagônicas, mas tão presentes no nosso dia a dia, desde março de 2020, que nós passamos lá no início de pandemia, uma certa euforia por ficar em casa. Olha bem, vocês, não sei se vocês observaram e acompanharam, o aumento de bebidas alcoólicas no Brasil cresceu mais ou menos 200% ano passado. Foi quando as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa. Mas, em contrapartida, é também o período que foi se alongando que nós mais temos casos dessas síndromes que eu acabei de mencionar, que é a depressão, a síndrome do pânico, agravada pela intensidade da pandemia, especialmente quando nós começamos a perder pessoas próximas a nós. Então, como que eu vou fazer essa abordagem? Primeiro, vamos resgatar um pouco qual é o papel da escola na sociedade do século XXI, qual é o nosso papel enquanto escola pública, de sermos inspiração para os nossos alunos, de
sermos referência para os pais dos nossos alunos, para a comunidade em geral. Até que ponto a ausência da aula influenciou em fortalecer ainda mais a importância do nosso trabalho nessa sociedade, nessa comunidade. Então, eu vou fazer essa abordagem dessa função da escola, do nosso papel enquanto profissional, e num segundo momento eu vou trazer mais o autocuidado relacionado a esse autoconhecimento. Então, para que eu tenha uma vida harmonizada comigo mesmo, para que eu possa, depois da minha harmonia interior, ter mais amor, harmonia na convivência com o outro. Então, Cleide, você que vai passar os slides, a gente já pode começar apresentando lá aquele slide, isso. Então, o tema já está aí, esse desenho do coração e do cérebro não é à toa, porque o autoconhecimento, ele requer que nós tenhamos equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. Pode passar o próximo. Como eu já disse, a minha primeira abordagem vai ser em relação à existência dessa instituição chamada escola. Qual é a função social da escola aí no município onde nós estamos inseridos? Montanha, Marataízes, Ibiraçu, Esperança, qualquer município. A escola tem o papel, como missão, formar o cidadão. Como é que nós formamos o cidadão? Lá pela Constituição, no artigo 205, estabelece que a finalidade da educação é desenvolver plenamente a pessoa, para que essa pessoa realmente consiga ser um cidadão ativo na sociedade onde ele convive. Então, a função social da escola nessa perspectiva é construir conhecimentos, atitudes e valores. É, ao mesmo tempo, ensinar a ouvir, ensinar a pensar, a analisar, a questionar, a opinar, a entender, decidir, resolver, ser ético, solidário e participativo. Olha quantas funções que eu posso resumir aqui em uma frase. Desenvolvimento integral, desenvolvimento pleno dessa pessoa, para que ela se torne um ser ativo nessa sociedade. E, ao mesmo tempo, nós temos também como grande função e finalidade qualificar o nosso estudante para o mundo do trabalho, que é o futuro de todos nós. A escola, ela vai trabalhar os conhecimentos na perspectiva de desenvolver habilidades e atitudes para que esse jovem, para que esse adulto no futuro esteja qualificado para o mundo do trabalho. Não especificamente apenas naquilo que ele faz, naquilo que ele desenvolve, mas principalmente nas relações que ele estabelece. Por isso que escola é o lugar que, além do conhecimento, é o lugar onde nós fazemos amigos. Então, não se trata, como disse Paulo Freire, a escola não se trata apenas de um prédio, de salas, de quadros, programas, horários e conceitos. Vejam bem, nesse tempo de pandemia, desde março de 2020, nós estamos longe do prédio, longe das salas, dos quadros, mas estamos cada vez mais próximos dos nossos alunos. Por quê? Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, que se conhece, que se estima. Quais são as nossas maiores e melhores memórias da nossa infância e da nossa adolescência? É a escola. São os professores, são os amigos que nós construímos. Depois da tecnologia, eu vou falar para vocês uma coisa que mais está na moda com a tecnologia. Grupos de WhatsApp de amigos lá do passado. A turma, minha turma naquela época, 8ª série, né? Ou a turma lá do ensino médio, lá do curso normal.
essas memórias afetivas que nós construímos e estabelecemos dentro da escola, elas duram a vida toda. Então, por isso que a temática que nós vamos desenvolver hoje não é o conhecimento propriamente dito no aspecto do cognitivo, que esse conhecimento, todos vocês, professores que estão aqui presentes, pedagogos, todos os profissionais da educação, já têm dominado esse conhecimento cognitivo, que é o trabalho cotidiano. A nossa proposta é ir um pouco mais dentro de nós. Por isso que hoje eu vou falar sobre afeto. Essa vai ser a temática principal dessa nossa conversa. Pode passar, Cleide. Dentro da BNCC, os fundamentos pedagógicos são o compromisso com a educação integral, que eu já disse, e o foco no desenvolvimento de competências. Com base nesses fundamentos, pode ir passando, Cleide. Com base nesses fundamentos, qual é o desafio colocado a nós, educadores, no currículo escolar, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular? Então, o nosso desafio é promover, antes de promover o conhecimento propriamente dito, é promover a equidade, que é reconhecer que as necessidades dos nossos estudantes são diferentes. Portanto, o planejamento da ação curricular, da ação pedagógica, ela vai ser trabalhada na perspectiva de incluir todos e superar as desigualdades, voltando lá naquela função social da escola nessa comunidade. Então, vejam bem, educadores, promover a igualdade significa distribuir, dar a todos e todas, crianças, jovens e adolescentes que estão na nossa escola, os direitos de aprendizagem a que todos têm direito. Isso é promover a igualdade. E promover a equidade é a forma que nós vamos oferecer para cada indivíduo em específico as condições adequadas. A partir daqui, dessa compreensão, vamos pensar, pode passar, Cleide, como é que o currículo da escola está organizado nessa perspectiva da BNCC. Nós sabemos, não é novidade para nenhum educador, que o nosso currículo está organizado em competências. Quais são as duas principais competências a serem desenvolvidas aos nossos alunos? Autonomia e protagonismo. A autonomia, com base naqueles pilares do conhecimento, vamos lembrar os pilares? Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. Esses são os pilares do conhecimento que a nossa Base Nacional Comum, ou seja, a nossa escola do século XXI, que tem como função social desenvolver plenamente o aluno, está em busca. Que o nosso aluno tenha cada vez mais autonomia. Aí vamos trazer Paulo Freire novamente para a nossa conversa? Paulo Freire dizia que a escola só conseguiria realmente desempenhar sua função quando ela democratizasse o saber. No passado, a escola não era acessível a todos. Hoje, a escola é obrigatória a todos dos 4 aos 17. Então, pelo texto legal, nós já estamos democratizando o ensino. Agora, dentro da escola, depois que nós garantimos o acesso, nós estamos, de fato, democratizando essa autonomia pelo saber, pelo constante saber. Nós estamos formando cidadãos atuantes na sociedade. E para desenvolver esse cidadão, a gente precisa pensar nesse conceito de protagonismo, e que aí eu sempre volto nessa temática, dizendo que desenvolver um aluno com uma competência protagonista
não significa dizer que o aluno pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer. Porque a vida, de um modo geral, na sua organização, exige disciplina. E disciplina a gente aprende na escola. Disciplina no sentido de você respeitar o seu tempo e respeitar o tempo do outro também. Nesse contexto, a formação de professores, ela é fundamental, porque no dia a dia, no cotidiano da escola, vamos pensar lá, gente, nos 200 dias letivos, nas 800 horas de trabalho, quem está mais próximo da criança, do aluno, do educando, são os professores. E os professores, eles precisam de uma formação, mas uma formação, gente, não é para juntar certificado. Para além de juntar certificado e ter uma pontuação maior, quando você vai fazer um concurso, quer seja de DT, quer seja um concurso de ingresso mesmo, mas que seja uma formação que dê a nós, a cada profissional, essa competência que nós precisamos para sermos melhores professores, para que a gente consiga, de fato, inspirar os nossos alunos, conforme Rubem Alves disse. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com o Rubem Alves, e eu sou muito fã dele, porque ele é um dos autores da filosofia, do pensamento educacional, que falou muito de forma sentimental desse papel do professor na vida do estudante. Então, Rubem Alves, ele dizia assim, que o conhecimento já está nos livros. Nós, enquanto professores, vamos mediando esse conhecimento. Porém, de acordo com Rubem Alves, e eu estou replicando porque eu acredito também como ele, o nosso verdadeiro papel enquanto professor é provocar o espanto. Olha que bonito, provocar o espanto. É inspirar os nossos alunos. É fazer com que esses alunos tenham curiosidade. Curiosidade pelo saber. Curiosidade pela aplicação desse saber no dia a dia dele, na vida de cidadão dentro da comunidade. Então, nessa perspectiva, pode passar, Cleide. Nessa perspectiva, é importante que a gente não esqueça, não perca de vista o conceito de competência, que é a junção daquilo que nós já sempre trabalhamos, que é o conhecimento. O conhecimento é a base teórica do nosso trabalho. É através do conhecimento que nós vamos desenvolver as habilidades e as atitudes. Pode passar o próximo, Cleide. Então, eu gosto assim de mostrar o gráfico, que parece assim, pedagogo entende, gosta muito de usar gráfico, porque ele define visualmente esse conceito. E fica mais fácil da gente fazer a compreensão. O conhecimento é o saber, é o treinamento teórico, ou seja, todos nós aqui que estudamos numa escola tradicional conservadora, sabemos que o conhecimento era o início e o fim. Por quê? O professor transmitia o conhecimento, nós tínhamos que memorizar esse conhecimento e mostrar que tínhamos esse treinamento teórico quando fazíamos a prova. Mas na perspectiva do século XXI, de um aluno integralmente desenvolvido, o conhecimento ele vai continuar sendo o nosso ponto de partida, mas ele não vai ser o nosso ponto de chegada. Porque o nosso ponto de chegada é o que fazermos com esse conhecimento, que é o treinamento prático, é o saber fazer. Por que nós ensinamos as 4 operações para os nossos alunos? Por que o nosso aluno tem que aprender a ler, a escrever, a interpretar? Porque no dia a dia, no cotidiano da nossa vida, nós precisamos desses conhecimentos básicos para aplicar na nossa profissão, para aplicar quando temos que tomar uma decisão. Então, a habilidade é o saber fazer. A atitude está relacionada às competências socioemocionais. A atitude está ligada a 2 pilares do conhecimento, que é o aprender a ser e o aprender a conviver.
E isso depende individualmente de cada um. Mas nós, professores, temos como tarefa na organização das nossas aulas, além de ter uma visão do conhecimento e da aplicação desse conhecimento, o desenvolvimento das atitudes. Atitudes do querer fazer. Do querer fazer para ser uma pessoa melhor individualmente, mas para ser um profissional melhor na convivência com o outro. Aí pode passar, Cleide. A partir dessa abordagem, vamos chegar agora no aprender a ser, no afeto, no aprender a conviver. Afeto, afetividade, é o termo que deriva da palavra afetivo e afeto. E o que é afetividade? É o sentimento que nós desenvolvemos para demonstrar ao outro o nosso sentimento. Então, nós poderíamos resumir a afetividade como aquelas pessoas que conseguem criar laços de amizade. Quanto mais afetividade eu tenho comigo, quanto mais eu desenvolvo a minha afetividade individual, maior eu consigo criar laços de amizade. As relações e os laços criados pela afetividade não são baseados apenas em sentimentos, mas também em atitudes. Não basta eu sentir afetividade pelo outro, eu tenho que demonstrar. Então, existem vários tipos de atitudes que nós podemos e devemos cultivar para que esse relacionamento prospere. Infelizmente, uma das formas que nós mais usamos no Brasil para demonstrar afetividade, a gente está um pouco privado, que é o abraço. Nós não podemos abraçar. Então, essa afetividade ela vai ser cultivada de outras formas. Sabe, uma mensagem, um telefonema, um recadinho. É assim que a gente cria laços. E aí, vamos lembrar do Pequeno Príncipe, que é um livro que eu acredito que todo mundo conhece? O Pequeno Príncipe, quando ele conversa com a Rosa, e depois, quando ele chega na Terra, ele fala assim, que nós nos tornamos responsáveis eternamente por aquilo que cativamos. Então, vejam bem, vocês, nós que trabalhamos na educação, trabalhamos diretamente com as nossas crianças. Quando você hoje adulto, lembra do seu professor que te inspirou, com certeza você lembra dessa pessoa, desse professor, com afeto, porque ele demonstrou afetividade por você. E é assim, a pessoa que escreveu aqui do Polo, isso aí, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, eu pergunto a cada um de vocês que está participando nesse momento dessa reflexão, como que você está estabelecendo as suas relações? Como que você está cativando? Como que você está criando os seus laços? Pode passar. Um dos psicólogos que mais influencia a educação infantil, porque não tem como falar de educação infantil sem falar de Vallon, né, gente? Piaget e Vallon. Mas Vallon foi o que... E Piaget foi mais da área biológica, ele falou muito dos aspectos do desenvolvimento cognitivo. Mas Vallon não. Vallon veio trazer para a gente que a inteligência, ela não depende apenas do aspecto cognitivo. Vallon acrescentou nos estudos de Piaget que, além da vertente motora e cognitiva, uma outra vertente muito importante e fundamental é a afetiva. Então, a dimensão biológica e social é indissociável, porém, elas se complementam. A evolução de um indivíduo, ela não depende apenas da capacidade intelectual, mas também do meio ambiente, permitindo que a gente possa desenvolver ainda mais essas potencialidades. A afetividade, ela surge nesse meio, e ela tem um valor
essencial para a educação. A afetividade, portanto, de acordo com o Vallon, ela está presente durante toda a vida nossa, devendo, pois, ser levada em consideração em todo o estudo do desenvolvimento do ser humano, tanto no plano individual quanto no plano social. Pode passar, Cleide. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que vamos voltar agora para o eu, para depois a gente falar um pouco mais do outro. Nós somos um, mas funcionamos como dois. Eu gosto muito de usar essa imagem do iceberg para organizar, para vocês observarem como que a nossa mente funciona. O eu consciente é essa pequena parte que nós enxergamos a olho nu. E o subconsciente, para a psicanálise, o termo utilizado é o inconsciente. Na parapsicologia, nós usamos o termo subconsciente, porque nós podemos acessar. O inconsciente é como se você não tivesse como acessar a informação. Mas pelo exercício da hipnose, por exemplo, nós temos condição de acessar todas as informações, tudo o que aconteceu na nossa vida desde o momento da fecundação. Pode passar, Cleide. Então, olha só. O consciente é a nossa função racional. É o que nós estamos usando agora. Estamos acordados, todos aqui direcionados na temática, olhando os slides, me ouvindo. Concordando ou discordando, analisando, julgando, compreendendo. Essa é a nossa função racional. Porém, o mecanismo da nossa vida, a gente se engana, não é a nossa função racional. O mecanismo, o agente da nossa vida é a nossa função subconsciente. Por quê? O nosso subconsciente, depois de programado, ele vai executar, ele não vai perguntar se está certo ou errado, se é bom ou ruim. O subconsciente move o nosso corpo. Então, você quer ter saúde normal e perfeita? Observe qual é a imagem mental que você tem da sua saúde. Se você repete todos os dias que está com uma dor, cada vez mais você vai ser uma pessoa doente. Mas se todos os dias você afirma para você que você tem saúde normal e perfeita, cada vez mais o seu corpo vai funcionar de forma saudável. Isso porque o subconsciente define a nossa saúde física e também a nossa saúde emocional. Portanto, o subconsciente move a nossa realidade. Nós atraímos tudo aquilo que pensamos, imaginamos ou sentimos com emoção na maior parte do tempo. Quanto maior a emoção, mais intensa a programação. E como que esse subconsciente é programado? Pode passar, Cleide. A gente vai passar mais rápido agora. Pode passar. Passa. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre como a nossa personalidade é formada. Eu trouxe aqui um pouquinho de Jung, discípulo de Freud. Antes dele tem Hipócrates, que ainda interfere, foi o primeiro estudioso a falar um pouco sobre personalidade. Eu trouxe aqui Jung, que está mais recente. Então, Jung, ele disse que as características individuais de cada personalidade, de cada um, depende de 4 funções básicas que todo ser humano possui. O pensamento, o sentimento, a intuição e a percepção. Então, de acordo com Jung, essas 4 funções determinam, justificam características no nosso comportamento. Por sua vez, Jung, a partir dessas funções que todo ser humano possui, ele disse que existem 2 grupos de pessoas. A pessoa que é extrovertida, ou seja, mais focada no mundo exterior, e a pessoa introvertida, que por sua vez é voltada mais para dentro, mais dentro do seu íntimo, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. A parapsicologia clínica do sistema Grisa, que é minha área de formação e atuação, pode passar, Cleide.
ela já define que a minha personalidade, ou seja, a forma como cada um sente, age e reage, é determinada pela comunicação telepática desenvolvida dentro do contexto familiar. Essa comunicação mental do subconsciente, ela vai sendo passada entre pessoas da mesma família. Então, eu sei que muitas pessoas aqui vão dizer assim: me falam que eu tenho um jeito muito, além das características físicas, tá, gente? Porque as características físicas são definidas pela biologia através do cromossomo, etc. Eu estou falando aqui as características mais emocionais. Então, o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir, agir e reagir, ele também é estruturado dentro do contexto familiar. São as experiências que nós vivenciamos desde a nossa fecundação, não é a partir do nosso nascimento, que vai determinar características de personalidade. Passa, Cleide. Isso. Então, olha só. Através da parapsicologia, nós vamos compreender que a nossa personalidade, ela é desenvolvida dentro do contexto familiar, e existem 5 fases onde são predominantes essas características, que é o conjunto das nossas programações. A gestação, durante o período da gestação, mãe e filho são um ser único, então tudo que a mãe pensa, sente ou imagina, o feto capta 100%. O processo de nascimento é a nossa primeira guerra a ser vencida, a nossa primeira vitória, porque nascer é uma vitória. Então, se nós nascemos de uma cesariana marcada, de um parto difícil, de um parto natural fácil, vai desenvolver características futuras em nossa personalidade. Eu vou dizer para vocês, de experiência que eu tenho de consultório, grande parte das pessoas que desencadeiam síndrome do pânico na vida adulta, a causa é o nascimento. Parto muito difícil ou uma possibilidade de morte logo depois do parto, que influenciou negativamente a criança, que ela vai superar, que pode ser que lá no futuro algum fato desencadeia aquele sentimento de morte, porque a síndrome do pânico é o sentimento de morte que a pessoa possa desenvolver. O outro momento importante é a infância, e aqui eu vou falar um pouquinho mais para os professores de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês não têm noção do quanto é fundamental as experiências que o aluno desenvolve, experiencia nesse período de vida. Isso porque quanto maior a emoção, mais forte a programação. Na infância, a criança tem pouco ainda do cognitivo. De forma prática, a aprendizagem cognitiva, o cérebro, ele só está de verdade desenvolvido a partir dos 3, 4 anos. Tanto que o bebê, quando nasce, a região mais perigosa é a cabeça, porque o cérebro é o único órgão do nosso corpo que não fica amadurecido durante a gestação. Ele vai amadurecendo depois que a criança nasce. E quanto mais forte a emoção, ou positiva ou negativa, mais forte a programação. Então, fiquem atentos em como vocês, professores da educação infantil, dos anos iniciais até uns 8, 9 anos, estão fortalecendo as experiências. Quanto mais forte a emoção, mais forte a programação. Gravem essa frase. Vocês aí poderão começar a reviver na sua memória afetiva, na sua memória mesmo cognitiva, que experiências que você se lembra da sua infância. Se são experiências mais positivas ou mais negativas. Depois nós temos a adolescência. A adolescência, para os professores do 6º ao 9º que estão aí participando, é a fase da grande transição. A transição do ser criança para o ser adulto.
Essa fase, a criança, o adolescente não quer mais estar subjugado ao professor e aos pais, mas ele ainda não tem autonomia completa. Por que que hoje nós temos a questão da prostituição, do sexo e na prostituição, das drogas, das bebidas em escala tão grande? Porque os pais hoje não têm mais tanta atenção com os filhos como tinham no passado. Porque antigamente as mães ficavam em casa, cuidando, vigiando o tempo todo. E a gente tinha uma educação um pouco mais restritiva, mais castradora. Qual é o perigo de liberdade demais? É você perder o controle. E a gente perde o controle dos nossos filhos na adolescência. Por isso, fiquem atentos, professores, pais e mães de adolescentes. É a fase que nós devemos ter mais atenção e cuidado. E é a fase que, às vezes, os pais mais abandonam os filhos. E a vida adulta é esse momento que nós estamos vivenciando hoje, cheio de conflitos, cheio de expectativas, mas também de certezas que nós vencemos várias etapas, e estamos saudáveis, e estamos felizes, e estamos querendo construir cada vez mais uma vida de sucesso, uma vida de harmonia. Pode passar, Cleide. Nessas fases da nossa vida, vivenciamos esses 5 principais sentimentos negativos. O medo, que é o sentimento negativo que origina os demais sentimentos, e o principal medo é o medo de morrer, porque a nossa principal necessidade é a garantia da sobrevivência. E é justamente o medo, o sentimento que mais está sendo vivenciado em tempos de pandemia. Junto com o medo, nós temos a culpa, a raiva, a rejeição e a insegurança. A raiva é um conjunto de medos que o nosso corpo extravasa. A culpa nós trazemos muitas vezes da nossa vivência moral conservadora, pela nossa educação. A insegurança é um conjunto de medos que pode levar à depressão, a outras síndromes. A rejeição é aquele sentimento de que você não é amado. Geralmente tem origem no período de gestação. Então, quando eu faço uma análise individual com uma pessoa, nós investigamos todas as experiências das 5 fases e os sentimentos mais presentes nessas 5 fases para identificar onde nós precisamos trabalhar mais o nosso emocional para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Pode passar, Cleide. Eu já falei desse daí, pode passar. Vamos, então, abrir algumas janelas. Agora, eu quero dar algumas dicas para vocês. Eu fiz uma abordagem mais teórica, mais fundamentada. Agora, eu quero dar algumas dicas que nós queremos melhorar as nossas relações, tanto individualmente, quanto com os nossos colegas de trabalho. Então, eu estou sugerindo que a gente abra as nossas janelas. As nossas janelas, a forma como nós nos comunicamos com o mundo externo, são os nossos órgãos do sentido, a nossa visão, a audição, o nosso sentimento, o tato. Vamos abrir, eu convido a cada um aqui para abrir as janelas do seu eu interior, não para mim nem para ninguém, é abrir para você mesmo. Pode passar, Cleide. Augusto Cury disse que ninguém pode conquistar o mundo de fora se não conquistar primeiro, não tem essa palavra, mas eu vou dizer, eu vou aqui aproveitar, mudar um pouquinho a frase de Augusto Cury, ninguém conquista o mundo de fora se não conquista primeiro o mundo de dentro. Pode passar. Qual inteligência emocional eu preciso, então, nesses tempos de pandemia, ficar mais atento, para que a gente possa evitar esses sentimentos extremos, ou de euforia ou de depressão? Nós já sabemos que possuímos, basicamente,
10 tipos de inteligência. Todos aqui que fizeram licenciatura já estudaram sobre as 10 inteligências, que foi um livro revolucionário no processo educacional. Então, nós temos inteligência linguística, matemática, visual, musical, são 10 ao todo. Eu vou destacar com vocês 3 inteligências. A primeira, a que nós mais usamos no ambiente escolar, é a inteligência interpessoal. E, infelizmente, essa é a inteligência que nós estamos mais prejudicados e mais sentindo falta. O contato físico, ele é essencial para a nossa saúde emocional. E nesse momento de pandemia, nesse momento eu falo, desde março de 2020, né, gente? Um tempo que já dura mais de um ano, nós estamos muito privados. Eu tenho certeza que muitos aqui estão com sentimento de muita saudade de abraçar. Olha, eu chego aí em Montanha, com a nossa equipe da secretaria, eu tenho vontade de abraçar todo mundo, porque a inteligência interpessoal é um lado que eu sempre desenvolvi, que eu desenvolvo muito em mim. E nós estamos privados. Por quê? Eu preciso me proteger e proteger o outro. Para que eu não fique tão atingida emocionalmente, as 2 inteligências que eu vou sugerir são as próximas, para vocês desenvolverem, para buscar esse equilíbrio emocional. Pode passar, Cleide. A primeira inteligência que eu vou destacar é a inteligência intrapessoal. É eu comigo mesmo. Então, vamos lembrar que em momentos de crise, qualquer momento de crise, o nosso cérebro possui ferramentas para que a gente possa enfrentar qualquer desafio. Qualquer desafio. Nós já tivemos outros momentos de crise, não uma crise de saúde como a de hoje, mas já tivemos outros momentos de crise e nós conseguimos buscar alternativas dentro do nosso próprio eu consciente. A inteligência intrapessoal é a capacidade que eu, enquanto ser humano, tenho de voltar o meu olhar para dentro de mim, numa busca constante pelo autoconhecimento. Então, quando eu trouxe, professores, quando eu trouxe um pouco de Valon, de Jung e da parapsicologia do sistema Grisa, que fala como nossa personalidade é organizada, que a afetividade é ingrediente fundamental no desenvolvimento dessa personalidade, que no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de compreender como que são as minhas emoções, como que eu trabalho essas emoções para buscar o equilíbrio, para eu não pirar. Então, a inteligência intrapessoal, que é uma das 10 inteligências, é uma das inteligências que eu sugiro que vocês busquem cada dia, se conhecerem cada vez mais, observarem. Então, aí eu trago aqui para vocês uma frase bíblica. Jesus disse assim, em uma das passagens dele: orai e vigiai para não cair em tentação. Aí trazendo para uma linguagem mais da inteligência emocional. Vigie o tempo todo os seus pensamentos e os seus sentimentos. Observe que semente você está plantando no seu coração. A semente é o nosso pensamento. O coração é o terreno fértil onde nós cultivamos o nosso pensamento. Quais pensamentos você mais está levando para o seu coração, para o seu cérebro? Sentimentos positivos? De que vai superar a dificuldade? Isso, gente, não estou dizendo para vocês que desenvolver pensamento positivo significa ter uma vida plena o tempo todo. Não. Ter um pensamento positivo, vigiar os pensamentos e os sentimentos para que você não fique absorto apenas no problema.
Quando você para e respira, que é a próxima dica que eu vou dar, você vai conseguir vigiar melhor os seus pensamentos e os seus sentimentos. Para isso, a segunda inteligência que ela vem complementar a inteligência intrapessoal é a inteligência existencial ou espiritual. Essa inteligência, ela nos leva a refletir sobre a nossa existência aqui, nesse tempo. E também, essa inteligência nos leva a pensar em nossa vida depois da morte. Desenvolver essa inteligência é o caminho para que a gente possa lidar com a ansiedade, com o medo e com essas incertezas que nós estamos passando em tempos de pandemia. Pode passar, Cleide. Então, como trabalhar? Agora são as dicas, tá, gente? Para que o nosso potencial psíquico possa ser realmente desenvolvido, para que a gente possa trabalhar a nossa inteligência intrapessoal, comece a repetir frases, ideias e pensamentos daquilo que você quer conquistar de fato na sua realidade. Então, se você quer ter saúde, repita: tenho saúde normal e perfeita. Meu organismo reage perfeitamente bem e me sinto cada vez melhor. Ao invés de ficar repetindo todo dia, estou com dor de cabeça, estou com dor no braço, estou com dor no corpo, estou com dor não sei aonde, quanto mais você repete pensamentos e afirmações de doença, mais você atrai para a sua realidade pensamentos e situações de doença. Tudo que se programa torna-se realidade. E aí, se você não lembrar dessa frase que é maior, repita uma frase que é certeira e que dá sempre certo. É assim? Tudo dá sempre certo em minha vida. Quando eu falo tudo, eu estou programando a minha vida para todos os aspectos. O aspecto existencial, o aspecto social, o aspecto familiar, o aspecto afetivo, amoroso. Eu estou programando toda a minha vida. Quando você se sentir mais aflito e não conseguir achar lá o fim, o horizonte, aquela luz para te iluminar, pare, respira e repita. Tudo dá sempre certo em minha vida. Repita, 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 até que essa imagem mental esteja programada em seu subconsciente. Pode passar. Agora eu acho que eu vou passar o último exercício, que é o exercício da meditação. A meditação é um ótimo exercício para treinarmos o nosso cérebro. Eu sei que muitas pessoas aqui fazem meditação no aspecto religioso. Eu já estou dizendo e afirmando, não eu, tá? Não é só a Andressa, não. A neurociência, todas as ciências que estudam o funcionamento do cérebro e o funcionamento do emocional através da psicologia e outras ciências já comprovaram que a meditação muda o padrão de funcionamento do cérebro. Por quê? A meditação libera endorfina. E o que é endorfina? Os hormônios da felicidade. E o que é meditar? Meditar é prestar atenção de forma consciente em nossa respiração. Então, todos que estão aqui, vamos fazer uma respiração, cada um aí na sua casa. Inspirar e expirar. Não é respirar aqui no pescoço. O exercício de meditação é fazer uma inspiração forte, que você puxa o ar por toda a sua região torácica. Então é assim, ó. Inspirou, segurou e expirou. E a minha dica é, de manhã cedo, você, na sua cama ainda, já depois que você despertou, faça esse exercício pelo menos 3 vezes. Inspira, segura o ar e solta. E quando você inspira de olho fechado, imagine uma luz azul por todo o seu organismo, por dentro e por fora. O azul cobrindo todo o seu corpo.
Eu estou sugerindo o azul porque o azul é a cor da serenidade, da tranquilidade. Então, quando você imagina o seu corpo todo envolvido em uma luz azul, no ato de inspirar, automaticamente você está trazendo paz, tranquilidade, serenidade para o seu corpo. Você está preparando a sua mente, o seu corpo, as suas emoções para o seu dia, para enfrentar os desafios aí. Tanto as coisas boas quanto aquelas coisas que não são tão boas assim. E aí, quando você estiver soltando o ar, imagina indo embora suas inseguranças, seu medo, suas perturbações. Imagina, então, que essa luz azul que penetra seu organismo leva a ter você essa serenidade, essa segurança, para que você possa enfrentar os desafios que são e que vão aparecer sempre em nossa vida. Pode passar, Cleide. Eu vou terminar essa apresentação com uma das pessoas que mais desenvolveu a inteligência existencial. Ele é um exemplo para nós. Ele, Chico Xavier, entre outros. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Quer ter uma vida cada vez mais saudável, mais equilibrada, tanto fisicamente quanto emocionalmente? Siga as dicas que eu passei para vocês aí. Vigie os pensamentos, vigie os sentimentos. Faça respiração, faça meditação. Preste atenção no seu exercício de respiração. Quando você faz essa respiração, é o melhor remédio para o corpo. Você leva oxigênio para o seu cérebro. Então, Gandhi, assim como outros autores, estão dizendo: saia do sofá e haja. Você só vai ver os resultados se você, de fato, agir. E aí a gente pode trazer um pouco ainda Paulo, não é? Paulo, que foi um grande apóstolo e um dos que melhor define o que é ter fé e como colocar a nossa fé a nosso favor, não apenas na contemplação. E Paulo disse que fé sem ação é uma fé morta. Ou seja, nós nunca teremos uma realidade da forma que nós queremos se eu não busco, se eu não tenho atitudes cotidianas, gente, pequenas atitudes. Eu não estou pedindo para vocês fazerem uma revolução na sua vida. Eu estou sugerindo que você apenas vigie seus pensamentos, seus sentimentos. Faça exercício de respiração. Olhe para dentro de você mesmo. E os resultados você vai, com certeza, visualizar em pouco tempo. Aí no último slide eu trouxe aí os meus contatos, que a Cleide pode mostrar. Se alguém quiser me seguir lá no meu Instagram, eu vivo dando algumas dicas, eu faço algumas abordagens, tanto na parte pedagógica, quanto na parte da saúde emocional. Tem meu telefone aí, se alguém quiser fazer contato pelo WhatsApp. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais esse autoconhecimento, estamos aqui. Eu faço atendimento também online, atendimento presencial. Caso alguém queira aprofundar um pouco mais nessa temática do autoconhecimento e da saúde emocional. Então, eu já vou encerrar, vou chamar a Cleide para voltar aí, para a gente ver se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Nós estamos radiantes com esse momento, assim, de muitas reflexões. Enquanto você estava falando, eu fui fazendo alguns registros aqui da sua fala, e o que mais me chamou a atenção, assim, de tantas palavras importantes, né? Eu vou fazer apenas um resumo sobre o que me chamou a atenção. Você trazer, assim, a importância de nós nos autoconhecermos, né? Porque a gente pensa que nós nos conhecemos, né? Quando a gente faz esse exercício do autoconhecimento, nós vamos percebendo os nossos limites, vamos
percebendo até aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Vamos começando a ser mais vigilantes, né, Andressa? A gente começa a ser mais vigilante. E a questão mesmo de nos autocuidar, né? Esse período pandêmico tem sido um período de um exercício constante para nós, enquanto pessoa mesmo, enquanto profissionais de educação, de nos autocuidar, de nos vigiar mesmo nossos pensamentos, para ter uma vida de qualidade, né? Como você disse lá no início, a questão das síndromes que foram desenvolvidas nesse período, né? Assim, do pânico, da ansiedade, tem nos proporcionado a nos buscar mesmo, a nos autocuidar, e a gente agradece muito esse tempo, né, esse tempo que nós estamos tendo agora com você, é um tempo que não volta mais, né, eu costumo dizer que os momentos são únicos, né, esse momento agora que a gente teve com você aqui, de ouvir essas palavras tão importantes, são momentos únicos e que não voltarão jamais, e quem conseguiu ficar aqui aprendeu, refletiu, e agora a gente vai chegar a um momento importante que é nos perguntar, né, será que mesmo nos conhecemos, será que nós estamos cuidando de nós mesmos, estamos mais preocupados com o outro, estamos mais preocupados com as necessidades dos outros, né, e esquecemos de nós, né, e isso faz muito bem para a gente. É uma coisa que me chamou muita atenção, que eu quero fechar, porque vamos partir para as perguntas aí, é a questão da afetividade. Eu penso que é imprescindível em qualquer relacionamento, em qualquer espaço de trabalho familiar, é a necessidade humana, né? Nós temos a necessidade humana de desenvolvermos a afetividade. E quando você se referiu ao abraço, eu me coloquei nessa questão de o quanto foi difícil para mim conviver sem poder abraçar. E aí, Marcelo, não vou me estender, tá? É rapidinho. Eu me lembro que no final do ano de 2019, no fechamento, numa dinâmica que fizemos aqui em família, minha sobrinha de 7 anos de idade, ela teve uma ideia de fazer um amigo X do abraço. E aí ela mesma colocou os nomezinhos dentro da bola de soprar, ela e minha sobrinha de 8 anos, e aí a gente juntou ali, brincamos, e a família toda à noite, era noite de Natal, não tinha presente nesse dia, a gente não dava para fazer amigo X de presente, mas surgiu o amigo X do abraço, e foi tão interessante esse momento, em que a gente se abraçou muito, sem saber que em 2020, em março de 2020, a gente estava sendo privado do abraço. Então isso foi muito marcante para mim, acho que foi o dia assim, foi o último dia assim, que a gente se abraçou muito em família, e eu quero dizer que esse tem sido o maior, a inteligência interpessoal que eu tenho, tem sido desafiado o tempo todo, né? E é isso, teria muito o que dizer aqui sobre as suas falas, Andressa, mas a gente tem nosso público aí, que tem participado. Marcelo, você quer ir fazendo a leitura de alguns comentários? Fica à vontade, tá? Porque eu gosto de falar sobre isso também. Eu até falei com a Andressa para ir lá no chat do YouTube. A gente fica com 2 telas abertas aqui por conta da plataforma. Eu falei, Andressa, dá uma olhadinha no YouTube, a quantidade de elogios que o pessoal está fazendo a você. É verdade, muitos. Nós estamos com 164 pessoas, né, Andressa, participando aqui, né, Marcelo, na nossa live. Andressa, é tudo isso mesmo, né, gente? A Cida Oliveira, lá do Clementina, vou tentar colocar em prática a meditação logo pela manhã. Muito bem, Cida. Pode passar, acho que tem outros, né? Marineide Cortes, parabéns, ótima palestra. O pessoal do Domingos Martins está participando em peso. Cleide, toda a equipe, me senti cuidada nesse momento. Obrigado a todos. Valeu, Paula. Ô, Marcelo, tem uma mensagem da Paula aqui que eu gostaria de ler, que eu achei super interessante. Eu destaquei até aqui. Deixa eu só... Vai ficar gravado, sim. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. E Rose também estava perguntando sobre quando seria o próximo encontro. Que quando legal, você procura aí, Cleide, é interessante eu comentar o seguinte: o nosso próximo webinário vai ser mais voltado para o público da educação infantil. Né? A Simone, que é a nossa coordenadora da educação infantil, nós estamos em contato com uma diretora de São Paulo, que ela recebeu um prêmio nacional no ano passado, por conta do trabalho na pandemia. Então, nós vamos ter o próximo webinário já por esses próximos dias, mais voltado para a educação infantil.
Tá? E Marcelo, eu vou ler, eu gostaria que a Andressa fizesse um comentário sobre isso. A Paula Mofardini, ela disse assim, que nessa pandemia, nossos pequenos estão com as emoções conturbadas, inclusive nós mesmos, afinal, na escola havia uma troca de experiências e carinho. Né, Andressa, foi o que você disse, né? Se você quiser falar um pouquinho também, só para Tem um reforçar. comentário aqui da Ivani Pires, que é lá do consórcio das escolas do campo. Sabe as palavras, Andressa, valendo a pena ter parado para ouvir. Deus te abençoe. Então, com relação... Tá bom o som? Com relação a essa questão aí que a Paula, né? Paula, o nome? Isso, a Paula Mofardini. Que a Paula coloca. Vocês já estão acompanhando, desde o final de 2020, que há um manifesto nacional de psicólogos, de pediatras, incentivando o retorno das aulas presenciais. Isso porque as crianças, existe um estudo de que nós vamos ter prejuízos em relação a transtornos para mais de uma geração, para mais de 10 anos. Então, vejam bem, a ausência da escola não apenas no aspecto cognitivo. Cognitivo nós já sabemos dos prejuízos, mas o que os psicólogos, os pediatras, os neuropediatras estão mais preocupados? Com os transtornos emocionais na ausência dessa escola presencial. Aumentando a ansiedade, obesidade infantil, síndromes em crianças cada vez mais novas que não era percebido. E com a ausência da escola, isso tem se acentuado, infelizmente. Aí a gente sabe que nós precisamos retornar com mais segurança possível, e o Marcelo está, né, vendo essa questão do retorno para que todos se sintam seguros, para a gente ter uma escola com menos medo possível, não é? É isso mesmo, Andressa. Essa questão mesmo das crianças estarem ansiosas, né, estarem mais irritadas por não estar no ambiente escolar com os amiguinhos, né, tem sido também estressante, porque para nós que somos adultos, a gente passou por isso e passa por isso, né, então, imagine para a criança que ela não consegue se controlar quando encontra com outro amiguinho, quando encontra com os seus coleguinhas de sala, realmente é desafiador e muito triste, nós estamos vivendo isso. Mas podemos adiantar uma informação? Uhum. Sim, claro. Para os que estão na rede municipal de Montanha, fiquem tranquilos. Nós já temos uma ação planejada para trabalhar as competências socioemocionais com a equipe escolar, para que essa equipe escolar esteja mais fortalecida para trabalhar essas competências socioemocionais com as crianças. Isso já está no plano. Não dá mais para trabalhar somente cognitivo, né, Andressa? Tem que ser... O foco agora é trabalhar as questões socioemocionais, isso aí, junto, exatamente, junto. Marcelo, quer falar mais um pouquinho aí sobre alguns comentários? Nós vamos seguindo aqui, né? Tem tanto elogio, Andressa, para você, tantas reflexões também que o pessoal está colocando aí. A fala de Andressa foi tão clara. A fala de Andressa foi tão clara que nós não temos perguntas no chat, apenas elogios. Elogios e muita mensagem reflexiva, né, Marcelo? Isso mesmo. Pablo colocou aqui, quando a Andressa estava falando sobre o autoconhecimento, repetindo a frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Já dizia nosso amigo. Paula Monfardini colocou outra, que a saudade está grande demais. E a Rita está mandando também um lembretezinho aí no chat para que todo mundo assine a lista de presença. Né? Tem um link fixo aí para que as pessoas consigam entrar e colocar os seus dados na lista de presença. Ô Marcelo, a Lúcia é a Cícera, na verdade, né? Lúcia, a gente conhece, o nome dela é Lúcia, mas a gente conhece como Cícera. Ela está parabenizando, né, toda a equipe aqui e envolvida nesse evento, né? Tem muita gente, tem muitos professores que entraram e que estão parabenizando a Andressa. É muito elogio mesmo, Andressa. Nós somos super felizes
com tudo que a gente está lendo aqui, tá? A Paula... pode Enquanto falar. eu ouvi a Andressa, aí eu lembrava um pouco do Guimarães Rosa. Sim. Guimarães Rosa falava do todo caminho, né? Da travessia, né? Isso. E aí ele falava assim que a gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. Que a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega e desinquieta. E a única coisa que a vida quer de nós é coragem. Coragem na travessia. Precisamos de coragem nessa travessia agora da pandemia. E a coragem, eu gosto de dizer isso, né? É tão bom quando a gente tem um bom relacionamento com os outros, né? Quando a gente desenvolve essa inteligência, né, Andressa, interpessoal, né? Independente do momento que a gente está agora de não poder abraçar, porque o outro nos dá coragem, né? Fala um pouquinho sobre isso também, Andressa, pra gente, acho que isso é tão relevante, né? Nesse momento sem o abraço, né? Então, vamos falar da coragem, lembrando do medo. Uhum. Não é? Lembra que eu apresentei lá? A gente consegue visualizar bastante esses medos quando eu faço uma análise parapsicológica com a pessoa das programações desde o processo de gestação. Então, ser corajoso está muito relacionado às programações emocionais que nós temos desde o período da gestação. Qual é o problema do medo? Todo mundo vai sentir medo, todo mundo vai sentir ansiedade. O problema é quando há um grande medo que nos paralisa. Então, ter coragem está associado a identificar quais são os meus maiores medos e como esses medos influenciam no meu modo de ser e no meu modo de viver. Em como eu me desafio a novos caminhos, como disse aí Guimarães Rosa. Uhum. Porque se eu já tenho o meu caminho traçado, definido, e não consigo mudar um pouco esse caminho, o que está me impedindo? É o medo. Mas eu preciso identificar que medo é esse, em que proporção ele está presente na minha programação, para eu me desafiar. Ter medo é necessário. O problema do medo é quando ele paralisa. E a coragem está associada diretamente a esse medo, em maior ou menor intensidade. E, Andressa, o medo sempre vai existir, né? O medo é necessário também, né? Porque senão a gente enfiaria a mão dentro da tomada ali e pronto, né? O medo ele é um sentimento necessário. É exatamente isso. Quando o medo ele ultrapassa, ele nos paralisa, não consegue fazer com que possamos dar novos passos, né? Nessa travessia. E exatamente isso que aconteceu lá no início da pandemia. Acho que todos nós que estamos aqui nessa live hoje, quem está envolvido aí, com certeza o medo nos paralisou por um tempo, assim, que a gente não conseguia ver essa luz, como você disse, assim, no fim do túnel, né? Nós ficamos aqui como educadores, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar aula? Como é que vai ser esse negócio agora de aulas assíncronas, né? Então, como é que vai ser o contato com meus alunos? Como é que vai ser isso, gente? Então, para nós, ficamos assim, todo mundo com muito medo, e aí, aos poucos, depois que nós fomos nos acalmando, não que a gente acostuma com a pandemia, a gente não acostumou com a pandemia, a gente tem que sempre pensar nisso, a gente não está acostumado com a pandemia. Nós estamos nos adaptando de uma forma diferenciada para poder continuar trabalhando na pandemia, sendo pessoas inteligentes na pandemia, controlando o nosso medo para que ele não nos paralise, nos faça continuar caminhando aí nessa nossa travessia, como diz nosso amigo Guimarães Rosa, que eu sou fã. Mas alguém gostaria de falar? Quer falar, Marcelo? Aí tem muita gente colocando mensagem ainda, né, Marcelo? Nós temos ainda mais 5 minutinhos para poder... Tem aparecido no chat aí, ó, Jerônimo Monteiro, Pinheiros, pessoal, todo mundo chegou para poder ouvir a Andressa Bonato. Um abraço aí para Jerônimo, uma cidade onde eu já fui supervisora na escola estadual lá. Pois é, a Rose está aí, a Rose é Jerônimo Monteiro.
Pois é. E o Mar é grande amigo nosso, que é o secretário lá. Legal. Chegou o momento da gente começar a se despedir, né, Cleide? É isso que eu ia falar, Marcelo. Eu acho que agora não tem jeito. Dá vontade de não sair daqui, sério mesmo, de verdade, Andressa. Porque assim, é um tema que a gente tem necessidade de conversar, né, sobre isso, para mesmo. Só para antes da gente sair, Marcelo, de se despedir, eu penso que nós ficamos muito na ação pela ação, né? E quando a gente para refletir as nossas ações, as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas emoções, né? A gente traz uma reflexão e a gente toma fôlego, né? É como se a gente voltasse assim do mar e voltasse a tomar fôlego e continuava a nadar, né? Continuamos aí a nadar novamente. Andressa, a gente agradece muito a sua participação, foi relevante demais. Já tem gente querendo você de volta aqui, com certeza nós vamos nos organizar para outros temas, né, Andressa? E preparar que vai ter outra live, né, Marcelo? Tem mais live preparada aí para vir aí, né? A gente já está pensando em outros temas aí. Né, Rita? A gente tem um programa extenso, nós vamos falar sobre educação superior, educação especial, nós vamos voltar na alfabetização, sim, né? Porque a nossa palestrante lá do Ceará, nós ficamos de ter a parte 2 com ela, mas o nosso próximo encontro, então, é com a educação infantil. E aí, todo mês, né, a gente vai se encontrando presencialmente com a Andressa, vai fazendo outros planejamentos. Quem sabe a gente não tem um outro momento com a Andressa para poder compartilhar um pouco desse conhecimento que ela tem, dessa vivência que ela tem, não só da educação, mas também dessa parte socioemocional, da parte humana. Eu agradeço, Andressa, agradeço a Cleide, parabéns pela mediação. Obrigado, Marcelo Santana. Indicação. A Secretaria de Comunicação e todo mundo que participou, né? Todos os funcionários, todos os profissionais de educação que estiveram junto com a gente. Obrigado a Jorge, tem um comentário de Jorge que tinha aí. É Jorge e Lane, na verdade, que Lane está assistindo junto, tá? Então tá bom, então tá bom. Gostei. Parabéns, Andressa, Marcelo, Cleide, excelente abordagem. Serve para que possamos... Aí passou o comentário. Mas parabéns a todos nós, tá? O Juliano, diretor do Dom José, voltou no Jorge. Serve para que possamos analisar teorias e práticas antes e depois desse período de pandemia. O mundo não será mais o mesmo, nós também. Verdade. E tem também o do Juliano Donar, que é o diretor do Dom José. Precisamos ter coragem para mudar, pois nada é permanente, exceto a mudança. Vamos vencer nossos medos. Andressa, você é luz. Obrigada. Cleide, se você quiser se despedir, Andressa. É isso, eu quero agradecer, Marcelo, meu secretário, por esse momento que você me oportunizou de mediar essa live com a Andressa e dizer que acrescentou muito no meu profissionalismo, né, na minha experiência profissional. Agradeço a Andressa pelas reflexões trazidas aqui hoje e a todos que participaram junto com a gente. A equipe do setor pedagógico, do setor administrativo e em especial aí o Marcelo Santana, que esteve junto comigo, o pessoal da comunicação que o Marcelo já citou, o Bruno, que preparou aí o material de divulgação, tá? A todos, tá, gente? Coração, muito obrigada. Quero só fazer uma última fala para encerrar esse momento. Dizer para cada um que quando nós escolhemos essa profissão, nós tínhamos um sonho e um ideal. Que a gente não perca nunca o nosso sonho e o nosso ideal. Tá? Um abraço a todos, foi muito bom. É sempre bom e importante compartilhar. Verdade. Então, um abraço, fiquem bem. Até a próxima. Todos. Tchau, gente.